eliminou o Fluminense na Copa do Brasil, ocupa nesse momento a 9ª colocação com 13 pontos, mas se vencer, ultrapassa o Fluminense e cai e assume o 5º lugar no Campeonato Brasileiro. Será o 4º confronto este ano entre os dois times. No Campeonato Carioca foram 3 confrontos. O Flamengo venceu os dois jogos na semifinal, 3-2 e 3-1, e o Vasco venceu um na Taça Guanabara, 1-0, aquele gol do Pumita Rodrigues. E o Pumita Rodrigues deve ser uma das novidades, voltando a ser titular no time do Maurício Barbieri, no lugar do Paulo Henrique. E a novidade será a volta do Pedro Raul de suspensão. Ele não jogou o atacante contra o Fortaleza. Você perguntou aí se pode jogar o trio, eu acho difícil. Eu acho que ou joga o Gabigol, mas que ele está com o incômodo na coxa esquerda, não tem presença confirmada, ou joga o Pedro. Acho difícil jogar os dois juntos hoje, né? O Léo Pereira é o desfalque, com dores na coxa esquerda. Vou até, para terminar aqui, colocar os dois times prováveis para vocês poderem analisar aí. Olha, o Flamengo deve ter Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz no lugar do Léo Pereira e o Ayrton Lucas. Meio de campo, uma dúvida aí. Tem o Eric Pulgar, Thiago Maia ou Vitor Hugo, Gerson e Arrascaeta. E na frente, Everton, Cebolinha e o Pedro. E o time provável do Vasco, Léo Jardim no gol, Pumita Rodrigues, 3 zagueiros, Robson, Bambu, Capasso e Léo, mudando o esquema tático para um 3-5-2, provavelmente. Lucas Piton na ala esquerda, o Pumita Rodrigues na ala direita. Os 2 volantes, Jair e Galarza. E no ataque, o Aureliano deve ganhar pela primeira vez aí uma chance de ser titular com o Alex Teixeira e o Pedro Raul no comando de ataque. Valeu, Cícero. Fica com a gente, tá? Pra gente conversando, enquanto a gente vai vendo aí os números, então, do Léo Pereira, se ele vai fazer falta, tá? Então, com e sem o Léo Pereira. Com o Léo Pereira, o aproveitamento de 55%. 11 vitórias, 5 empates, 7 derrotas. Sem o Léo Pereira, o aproveitamento é melhor, ó, 64%, mas sofre mais gols, né? Com ele é verdade também, maior número de jogos. O zagueiro que mais acho que a gente falou no último jogo foi o Fabrício Bruno. Sim. Né? Assim, hoje o Fabrício Bruno é o zagueiro mais confiável do Flamengo. O Léo Pereira faz uma boa composição pelo lado esquerdo, mas se tivesse de estabelecer uma hierarquia, hoje o Fabrício Bruno, até pela postura, o comportamento que tem, de nunca desistir, a intensidade, é o principal zagueiro do Flamengo, a principal opção. E no desenho que o Cícero passou pra gente, aí seriam 2 zagueiros, né? Porque o Fabrício jogaria ao lado do Davi. Marra? Mas eu acho que faz falta, tá? Faz? Léo Pereira. Porque muitas vezes, inclusive, ele estava sendo utilizado como um jogador até um pouco mais avançado pelo lado esquerdo, né? E com isso ele abre a possibilidade do Ayrton Lucas ser mais influente ainda no campo de ataque. E é onde o Ayrton Lucas tem ido muito bem, né? Fazendo gols importantes e até consegue vaga na seleção brasileira. Acho que sim, acho que na falta do Léo vai jogar com 2, com o Pulgar, que é um cara que baixa bem, e hoje é titular absoluto do time, né? É um jogador muito importante do time do Flamengo. Mas ele baixa o suficiente para fazer assim o Ayrton colar no Cebolinha? Assim, ou o Cebolinha centralizar e o Ayrton até ser mais agudo? Eu acho que um pouco menos por causa do Davi Luiz. Porque o Davi Luiz não é um jogador de velocidade para recuperação, para... Assim, entenda um dia de treinamento. Um Cebolinha correndo para cima do Fabrício Bruno. Para cima do Léo Pereira. Um Cebolinha correndo para cima do Davi Luiz. É uma situação mais preocupante. Então, eu acho que não baixa a ponto do Davi Luiz virar um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo ofensivo. Talvez até ele venha por dentro. E a ideia do Vasco, do Barbieri, é ter um jogador sempre muito rápido por ali, porque o Orelhano se questiona o aspecto físico, a dificuldade dele de conseguir ser confiável para 90 minutos. Mas aí ele segura o PEC, até para uma ideia de segundo tempo, mas para manter uma alta intensidade. É difícil falar em obrigação no futebol, mas hoje eu vejo que o Vasco tem a obrigação de ser mais intenso que o Flamengo. É difícil, sim, mas o Vasco teve uma semana para se preparar, enquanto o Flamengo não só teve a pedreira contra o Fluminense na classificação, mas tem o Racing pela Libertadores. Então, na cabeça do Sampaoli, ele sabe que precisa dosar para quinta. Então, é um jogo em que o Vasco tem de encarar nessa base. Se o resultado vai acontecer, depende muito do andar da partida. Mas o Vasco, de cara, precisa retomar aquela intensidade que teve lá no começo do campeonato. Não, mas ele tinha intensidade ou ele sabia se segurar?
Porque essas partidas contra o Fluminense, contra o Palmeiras, contra o Atlético, elas tiveram mais ou menos esse enredo de um gol no começo e depois se segura. Mas começava com uma rotação muito alta, Bruno. O Vasco ditando esse ritmo no começo. E precisa retomar essa postura hoje para se aproveitar de um Flamengo dividido. E por mais que do outro lado exista mais qualidade, sejam opostos, um com 7 jogos sem vencer, o outro com 7 jogos de invencibilidade, o Vasco tem de se apegar a isso, ao aspecto físico e ao aspecto de entrega ao jogo. Não só no âmbito técnico, mas também nesse âmbito anímico de ser mais intenso que o rival, que precisa se dividir entre outras competições. Quem pode aparecer pelo lado esquerdo pode ser o Felipe Luiz, né? O Felipe, tá. Aí ele fica um outro zagueiro pelo lado, dando mais liberdade para o Ayrton Lucas. A gente segue, não é, Cícero, discutindo essa questão, então, física do Flamengo, né? Agora os personagens Léo Pereira e também o Gabigol. E com essa sequência de jogos, onde o Sampaoli cobra tanto lá em intensidade, não é, Breida? A gente vai, acho que, continuar discutindo isso por algum tempo. É verdade, Bruno. Eu acho que, como nossos comentaristas falaram aí, vai ser um jogo de muita intensidade, sendo que o Vasco está mais descansado. E o Vasco tem a necessidade premente de ganhar esse jogo, porque o Vasco está na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro. Se o Vasco perde esse jogo, dependendo aí das próximas rodadas aí, ele pode acabar até na lanterna do Campeonato Brasileiro. Para esse momento do Vasco seria terrível, né? O Vasco tentando se soerguer com a sua SAF. O Vasco acho que vem como se fosse uma final de campeonato. E o Flamengo se dividindo aí, né, entre muitos jogos de competições diferentes, 3 competições ao mesmo tempo. O Vasco só tem uma competição para disputar, que é o Brasileiro. Então eu acho que hoje vai ser um Vasco muito intenso e o Flamengo tendo que ser intenso, mas pensando também no jogo contra o Racing na quinta-feira, que é um jogo para garantir matematicamente a classificação para as oitavas da Libertadores. Ô Cícero, e em relação ao Barbieri? A semana, assim, foi de alguns protestos até, mas acho que muito direcionados à administração, não é, Breider? Do clube, SAF e tudo mais. No último jogo, o Barbieri tem ouvido muita crítica. Desde o jogo contra o Santos São Januário, a chapa também esquentou para o Barbieri. Esquentou, Cícero? Como é que tá, assim, essa relação com torcida? Com a torcida, a relação é ruim. Né? Ele tem dado algumas declarações que têm desagradado a torcida do Vasco. Ele mesmo já pediu desculpas aí por algumas declarações, dizendo que o Vasco vinha numa fase há 20 anos muito mal, querendo justificar os resultados de agora, né? Mas dentro da SAF do Vasco, né? Você sabe muito bem que as SAFs não têm como uma normalidade demitir treinadores por causa de 2, 3 derrotas, uma fase ruim, né? Vide o caso Botafogo, Luiz Castro, que se fosse depender só do clube, teria sido mandado embora e o time depois se melhorou muito e hoje é líder do campeonato. Então eu acho que, por enquanto, ele não corre risco de demissão. Mas se o Vasco ficar muito tempo sem sair dessa zona de rebaixamento, eu acho que eles vão dar para minha opinião, meu feeling, eles vão dar um prazo até o final do primeiro turno, né? Da 19ª rodada. Nós estamos na 9ª, faltam 10 jogos ainda, para ver qual vai ser a situação do Vasco ali, quando começar a janela de transferência no dia 3. Se o Vasco continuar patinando ali na zona de rebaixamento, não sei se eles vão conseguir segurar o Barbieri, a SAF do Vasco. É justo cobrá-lo assim, ou essa pressão é justa desse tamanho, Breda? Então, tem que tomar cuidado para não criar uma pressão desproporcional. O Vasco muitas vezes paga o preço pela expectativa, que foi criada muito pela SAF. Sim. As pessoas de dentro, no ano passado, se falava em o Vasco não jogar mais em desigualdade financeira contra o Flamengo. E hoje vai ser mais um clássico em que há uma disparidade técnica e, sobretudo, financeira. Agora, existe também a parcela do treinador. E o técnico, nesses momentos, ele precisa ter algo a se apegar. Ele precisa ter algo a defender. Então, o meu time joga propondo, o meu time está tentando, como o Pepa no Cruzeiro, mas a bola não entra. Ou o meu time é reativo, a gente se defende bem, a gente tenta ser competitivo dessa forma. E o Vasco hoje, depois de começar com uma ideia propositiva e virar, ficou num limbo, não tem uma identidade. Então o Barbieri precisa retomar. O que queremos para esse time? Qual é a característica? O que eu tenho à disposição? E a partir daí, ter algo para defender o trabalho. Nesse momento, é um momento crítico, porque o Vasco se desfigurou.
e hoje não consegue ter algo para defender esse trabalho com o torcedor. E hoje pode ser um jogo de virada de chave, de divisor de águas, porque o Vasco, como mandante, não conseguiu vencer ainda. E você começar a dar essa volta por cima num clássico, depois de uma sequência de 7 jogos, tem um peso muito grande. Uma vitória que significaria sair da zona de rebaixamento. Então, por tudo isso, é um jogo hoje de muita mobilização para o Vasco e, por que não, também para o Barbieri, que está pressionado. Ele jogaria o Corinthians, né, para a zona de rebaixamento se conseguisse a vitória contra o Flamengo. O Vasco tem passado por um momento que é difícil fazer defesas apaixonadas. No início da temporada, a gente percebia que o time tinha muita dificuldade com saída de bola, aos poucos o time foi melhorando a saída de bola, de perder diversas oportunidades. Chegava muito com a velocidade do PEC. E com os laterais também. Com os laterais, várias vezes. E a saída de bola, muitas vezes, se dava até com o Jair ajudando ou com o Léo, tentando passes entre as linhas. Como, né? Como? Mas hoje... Você não sabe como venceu. Aí venceu. Aí depois te perguntam, como é mesmo que a gente estava vencendo? Puxa, eu não faço ideia, cara. O Fluminense ontem talvez tenha mudado o jeito de jogar, mas sabe como. Sabe. Sabe como encontrou a vitória, né? E para o Vasco pode ser interessante a formação com 3 zagueiros, porque ele libera bastante Piton e Pumita. O Pumita vem tendo dificuldade no aspecto defensivo. Com um zagueiro a mais por ali, você ganha uma consistência maior, mas é preciso também que se tenha princípios e se retome isso. A coragem para sair jogando, ter um jogo um pouco mais elaborado, que passe mais pelo pé do Alex Teixeira, que tem qualidade na frente. Mas o medo aí, né, Breila? Assim, o Jair vai ser o primeiro. Ele não fazia isso. Ele era um jogador, ele era o 8, quase o 8 clássico. Daquele cara do meio campo, do passe, da aproximação. Ele cansou de fazer gol defendendo o Atlético, chegando dentro da pequena área para fazer gol. Se o Jair ficar muito forçado a ser 5, é claro, eu não sei como é que está sendo o treinamento, né? Mas provavelmente ele vai dividir com o Galarça. 2 volantes, o Galarça um pouco mais preso. Ô Cícero, o que o rubro-negro também quer, né? E aí já para a gente finalizar, é sequência. Porque depois de um bom jogo lá contra o Fluminense, o time, né, perdeu um pouco dessa força. E agora, de novo, uma boa partida contra o Fluminense. Vamos ver qual vai ser a sequência aí do rubro-negro. A semana é uma semana importante para o Flamengo, porque ganhar do Vasco é tudo que a torcida quer, né? E passa para o 5º lugar, fica ali na beirada do G4, né? Ultrapassa o Fluminense. E depois, ganhando com autoridade do Racing, se classifica para as 8ª de final da Copa da Libertadores da América, é tudo que os torcedores querem. Prosseguimento, com perspectivas boas na Libertadores, e no Campeonato Brasileiro entrar definitivamente no G4 para começar a pensar em brigar pelo título, Bruno. Claro, sem dúvida, é algo que tá nos planos aí do rubro-negro. Obrigado, viu, Cícero? Boa sequência aí de trabalho para você.